Nós hoje vamos comentar sobre essa polêmica história que nasce bem lá no final da Primeira Guerra Mundial, passou pela Segunda e continua até os dias de hoje nos fascinando e mexendo com nossos corações e mentes. Isso tem nos instigado a fazer perguntas que na maioria das vezes não terão respostas concretas. Nesta área de investigação sobre teorias conspiratórias, dificilmente a teremos, dada a natureza do assunto. Alguns dias atrás eu fiz um hangout no canal da Vantese, minha grande amiga e pesquisadora na área dos Anunnakis e Sumérios. E aqueles que assistiram com certeza tinham muitas perguntas que não puderam ser respondidas dada a dinâmica do debate. Vamos ver se eu consigo responder algumas hoje. Vou procurar com esse vídeo sobre a sociedade Vril e as garotas do Vril. Ok, para falarmos dessa sociedade, nós vamos ter que falar primeiro de uma outra que, de certa forma, originou a sociedade Vril. É a sociedade Thule. Ela foi formada no dia 17 de 8 de 1918 em Munique, pelo barão von Sebottendorf. Ele foi membro ativo da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, além de outras ordens. Ele era membro ativo de várias sociedades secretas. Essa Sociedade dos Cavaleiros Teutônicos também foi fundada em 1912. Então, ela era uma das várias sociedades secretas que proliferaram em toda a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. A Sociedade Thule ela ficou muito bem conhecida por ter sido uma das patrocinadoras da criação do PT alemão. Pois é, PT, em Munique. Hitler era o seu 55º membro, passando rapidamente para a liderança e ocupando o 7º lugar devido à sua incrível capacidade oratória. A sociedade Thule, ela acreditava que ela poderia controlar o PT nazista nos bastidores. Eles sonhavam em uma nação pan-germânica, uma gigantesca Germânia, baseada nos princípios da metafísica. Isso tudo acontecendo sobre as cinzas de uma Alemanha destroçada pela Primeira Guerra Mundial. Bom, muita gente pergunta se os nazistas realmente tinham esses veículos, né? Por que eles não ganharam a guerra? E a resposta é fácil. Segundo o que nós temos de informações. A tecnologia para produzir esse veículo se utilizava, né, ele produzia sua própria gravidade, seu próprio campo gravitacional e seu próprio cosmos, né? E por isso é que eles não podiam viajar com armamentos, né? Eles podiam viajar de qualquer maneira, davam paradas incríveis, mudavam de direção com 90 graus, com a velocidade altíssima. Mas faziam de todo tipo de mudança de direção brusca, mas era impossível tirar por dentro desse campo de força, né? Isso é impossível impulsionar um projeto como uma bala de um canhão ou de uma metralhadora por dentro de um campo gravitacional para um outro. Eles tinham o seu próprio campo gravitacional e nós temos o nosso, do nosso planeta. Então ele teria que fazer, para poder disparar, ele teria que reduzir a sua velocidade e passar a funcionar com turbinas convencionais que eles tinham, para diminuir sua velocidade, e aí sim atuais seriam derrubados facilmente. Esse problema nunca foi resolvido, aparentemente, até o final da guerra, e parece que até os dias de hoje. Então era uma nave que não podia ser usada com fins bélicos. Talvez tenha sido esse o motivo que Hitler não as utilizou. Ele era bem implicante com isso. E é o que a gente consegue ler, é que Maria Zique e as meninas do Vril não tinham interesse bélico na coisa. O interesse delas era a viagem interestelar e não o interesse bélico. Elas eram muito pressionadas pelos nazistas e Hitler mandou que elas estivessem sob constante pressão da SS, não deixando que elas tivessem muita liberdade. A relação sempre foi tensa, né? Ele pediu a Himmler que ficasse de olho nela, porque não acreditava muito no patriotismo dela.
colocaram a Maria Osiris, logo depois de 1943, numa espécie de isolamento, né? Ele sabia muito bem que o interesse dela era apenas técnico, apenas para viajar. Ok. Muito bem. O símbolo dessa sociedade era uma variante da cruz suástica que viria a ser adotada por Hitler e o Partido Nazista. Bom, eles acreditavam que a Thule teria sido um centro mágico de uma civilização desaparecida há muitos séculos. Muitos ocultistas alemães acreditavam que nem todos os segredos da sociedade Thule tinham desaparecido. Eles achavam que a Thule teria sido habitada por criaturas intermediárias entre homens e outros seres inteligentes. Esses seres teriam colocado à disposição dos iniciados, ou seja, os membros da sociedade Thule, uma série de técnicas de como utilizar forças que podiam ser reunidas para tornar possível que a Alemanha dominasse o mundo. Os seus líderes seriam homens que saberiam de tudo, teriam um grande conhecimento, e, além de tudo, obteriam sua força dessa energia chamada Vril, que era guiada pelos grandiosos mestres do mundo antigo. Era sobre esses mitos que a doutrina ariana de Eckhart e Rosenberg se fundamentava e se aproveitavam disso para instilarem na mente receptiva de Hitler a ideia de uma Alemanha nazista baseada nessas leis dessas sociedades secretas. A sociedade Thule logo se tornaria um instrumento de transformação, né, da natureza, da própria realidade nazista. Sob a influência de Karl Haushofer, o grupo então assumiu sua verdadeira característica como uma sociedade de iniciados em comunhão com o invisível e se tornou o centro mágico do movimento nazista. Bom, Haushofer era também membro do Pavilhão Luminoso, uma sociedade secreta budista que existia no Japão. E ela também é membro da Sociedade Thule e tal. Ele veio conhecer essa sociedade em 1905. Depois ele acabou se apaixonando também por uma versão dessa história que foi publicada num livro de René Guénon, filósofo francês, que ele colocou essa história toda num livro chamado Le Roi des Monts. Ele fala sobre um cataclismo que aconteceu no deserto de Gobi, onde os lordes e mestres desse grande centro de civilização, os oniscientes filhos das inteligências do além, como ele escreveu, levaram sua vasta morada para o assentamento subterrâneo sob o Himalaia. Ali no coração dessas cavernas, eles se dividiram em dois grupos. Um que seguia o caminho da mão direita e o outro que seguia o caminho da mão esquerda. Os primeiros concentravam-se em Agartha, ou Agartha, né? Um local de meditação, uma cidade oculta de bondade, um templo de não participação nos assuntos deste mundo. Uma cidade fantástica, deve ter sido. Os outros se dirigiram a Shambhala, ou Shambhala, uma cidade de violência e poder, cujas forças comandavam os elementos e as massas da humanidade, pensando assim apressarem a chegada da raça humana num momento decisivo do tempo. Que tempo? Não sabemos. E assim foi como o iniciado dessa teocracia oriental e como um geopolítico que Haushofer supostamente proclamou a Hitler a necessidade de retornar às origens da raça humana na Ásia Central. Ele estava, portanto, defendendo a conquista nazista por questão do Pamir, do Gobi e do Tibete. Bom, tudo isso para assegurar o acesso da Alemanha a esses centros ocultos de poder do Oriente. Essa imagem bem sensacionalista da sociedade Thule e de seus membros era bem real. Hitler teria comparecido secretamente a várias reuniões da sociedade
E o seu fundador, Rodolfo von Sebotendorf, tinha um diário detalhado das suas reuniões regulares desde 1918 até 1925, mantido pelo seu secretário, Johannes Henck. Ele menciona inúmeras palestras sobre esses tópicos. Isso vai crescendo em importância. O grupo também vai crescendo em importância como um grupo ocultista por trás do partido nazista. A Sociedade Thule era politicamente poderosa em 1920 e ela iniciou suas atividades de forma completamente secreta em 1925. Durante seu apogeu, a sociedade era definida por sua ideologia nacionalista e antissemita, em um corpo de membros da classe média alta e da classe alta de Munique. Eles acreditavam que as tecnologias referentes ao uso da força vril estariam escondidas em vários lugares do mundo. Foi quando a SS nazista começou a incorporar essas crenças e criou uma organização chamada ANENERV. Isso foi criado em 1935. Então ela patrocina expedições para lugares bem remotos à procura de relíquias, livros, artefatos técnicos, tudo sobre essa civilização. Inclusive Brasil. Uma expedição muito bem documentada, eles trouxeram inclusive um hidroavião. Eles foram ao Tibete, à Antártida, rodaram pela América do Sul toda. Um outro aspecto importante, muito interessante, é que a Sociedade Thule se inspirava quase que completamente em um romance de ficção de um escritor inglês, pois é, por incrível que pareça, Sir Edward Bulwer Lytton, extremamente famoso na época. Ele, em 1871, escreveu o livro The Power of the Coming Race, O Poder da Raça Vindoura. Nesse livro ele mostra como o futuro da humanidade seria determinado por quem melhor entendesse o uso da força vril. Esse trabalho era apoiado por outros líderes como Madame Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, criada em 1875 em Nova York. Eu estou mostrando aí também a capa desse livro, a edição original. O interessante sobre o Sir Edward Bulwer é que ele foi enterrado na Catedral de Westminster, em Londres, a mesma catedral onde estão enterrados os reis da Grã-Bretanha. Bom, a novela se concentra na narrativa de um rico e independente viajante que descobre acidentalmente o caminho para um mundo subterrâneo, habitado por seres que ele dizia serem parecidos com anjos, que usavam asas artificiais e que chamavam a si mesmo de Vril-ya. Bom, ele logo descobre que os Vril-ya eram descendentes de uma civilização antediluviana e que viviam em uma rede de túneis, e que esse povo era permeado por uma força que podia dar a eles poderes incríveis, como curar, alterar, destruir, além da telepatia. Bom, vamos chegar agora na Maria Orsic. Tentar falar alguma coisa sobre ela. Se qualquer um de vocês que entrarem na internet e digitar o nome Maria Orsic, vão ter uma surpresa, porque são centenas de páginas falando sobre ela. Tem no YouTube, tem até Facebook. É verdade que é tudo falso. Ninguém tem documentação oficial nenhuma sobre o assunto, são informações cruzadas. É muito interessante consultar os livros que existem sobre o assunto em todo o mundo. Nós temos excelentes livros em inglês, em português eu não sei se existe algum, mas alguns livros em alemão que nem foram traduzidos para o inglês ainda. Alguns livros poloneses que falam sobre o assunto, porque muitas experiências do Vril foram realizadas na Polônia, inclusive do sino. Mas o que nós podemos saber sobre Maria Orsic, sendo um breve resumo, o pai dela, por exemplo, que era Tomislav, né? Nós temos aqui o nome, conseguimos saber o nome dela, Tomislav Orsic, que nasceu numa casa perto da Catedral de St. Stefan, em Zagreb, na Croácia. Ficava, na época, pertencia ao Império Austro-Húngaro. Ele era arquiteto e no final da década de 1890, ele tinha um escritório localizado na Praça Central de Zagreb. Ele conheceu a mãe da Maria Orsic numa viagem que ele fez a Viena. Ela era uma bailarina excepcionalmente bela,
com o nome de Sabine. Eles se apaixonam, eles casaram e pouco tempo depois, no dia 31 de outubro de 1895, em Zagreb, Sabine Orzic deu à luz a uma garota loira impressionante, que ela chamou de Maria. Maria era mais bonita do que qualquer estrela de Hollywood naquela época. Continua até hoje, muita gente é apaixonada por ela. Ela foi mencionada pela primeira vez e retratada. A primeira vez que falaram da Sociedade Vril foi no livro do Jacques Berger e Louis Paul, os fundadores da revista Planète, como teve no Brasil, a Planeta. Bom, eles escreveram outro livro também, em 1967, onde aparece a fotografia dela. Essa famosa fotografia que nós tínhamos. Esse livro não tem tradução para o português, eu acho que nem para o inglês. O nome em alemão é quilométrico, eu não consigo pronunciar isso. Mas traduzido seria Uma Caminhada ao Fantástico Terceiro Milênio, alguma coisa parecida. Bom, Maria, logo que ela chega em Munique, ela entra para o movimento nacionalista alemão, todo mundo entrava. Né? Havia uma busca de recuperação do orgulho germânico. Isso estava muito ativo após a Primeira Guerra Mundial. O objetivo principal do movimento era unir a Áustria à Alemanha, criar a nação pan-germânica. Então, no ano de 1919, ela se muda para Munique. Lá ela entra em contato com a Sociedade Thule, que já existia, e logo ela também criou um seu próprio círculo de amizade junto com outra alemã, a Traub. Né? Elas eram médiums, já eram médiums conhecidas em Munique nessa época. Lá ela tinha vários outros amigos, né? E aí elas resolvem fundar a Sociedade Vril. Todas elas eram jovens e lindas, e entre outras coisas, que era contra a moda da época emergente, os estilos de cabelo. Na década de 20, o estilo de cabelo era Chanel, meio Chanel, e elas usavam cabelos enormes. Maria e Traub eram lindas, elas tinham cabelos longos. Maria era loira e Traub tinha os cabelos castanhos. Elas usavam longos rabos de cavalo, era um penteado muito incomum. E isso se tornou uma característica de todas as mulheres que integraram a Sociedade Vril. Isso foi mantido até 1945. Elas acreditavam que os seus cabelos compridos atuavam como antenas cósmicas para receber uma comunicação alienígena do além. Em público, no entanto, elas nunca não exibiam esses cabelos, né? Elas prendiam os cabelos, usavam um disco para prender o cabelo, 2 discos que representavam as duas médias, Maria Orzic e Sigrun. Bom, eles seriam os antepassados da raça ariana. Sebotendorf permaneceu cético e pediu provas. Enquanto Maria ainda estava em transe, ela rabiscou várias linhas, umas coisas estranhas. E essas marcas acabaram mostrando ser uma linguagem muito antiga. O idioma dos fundadores da mais antiga cultura babilônica. Quando terminou a sessão, ela tinha 2 pilhas de papéis. Uma estava escrita, foi escrita da maneira templária, com runas, né? E a outra que eles não conseguiam identificar. Eles sabiam que devia ser uma linguagem antiga. Ela suspeitava que a segunda pilha teria sido escrita numa língua oriental. E aí pediu auxílio de vários membros da sociedade, alguns que eram especialistas nas escritas antigas. Naquela época, a arqueologia estava explodindo em toda a Europa. Já se sabia alguma coisa sobre o sumério, já havia se traduzido muita coisa do sumério, da linguagem babilônica, etc. E um deles era Hugo Winkler, Peter Jensen, Friedrich Delitzsch, entre outros que eram famosos na época. E eles então acabam identificando que aquela linguagem que ela escreveu era o sumério. Pois é, olha o sumério aí de novo. Então, além disso, ela recebia essas imagens mentais e desenhava, e esses desenhos se mostraram como desenhos técnicos, né? Esses desenhos explicariam como que eles poderiam construir uma máquina de voo circular, ou o disco voador. E aí é que nasce o Vril, que nasce o Raonebu. Então elas canalizavam essas mensagens e iam colocando esses detalhes técnicos. Isso se provou, se foi verdade, né? Explica como é que os alemães tiveram esse desenvolvimento todo. Eles achavam, os membros da Sociedade Vril achavam que os aldebarianos, né, vamos chamar assim,
pousaram mais tarde na Terra, quando ela se tornou habitável depois do dilúvio. Isto na Mesopotâmia, e que formavam a casta dominante dos sumérios. Esses aldebarianos eram chamados de os deuses brancos. Além disso, os telepatas da Avril, eles recebiam a seguinte informação: a linguagem suméria não era apenas idêntica à dos aldebarianos, mas também tinha tons semelhantes ao alemão. E a frequência das duas línguas é quase idêntica. Mas isso acontece com várias línguas no mundo inteiro. Nós vamos achar caracteres sumérios e sons. Há uma língua raiz, né? Bom, em dezembro de 1919, os membros da Thule, da Avril e da SS, da Arenerve, né, e mais os senhores da Pedra Negra, alugaram uma pequena casa de madeira nas proximidades de Berchtesgaden, na Alemanha, onde se encontraram. Foram acompanhados com Maria Orzik e mais a turminha da Sociedade Avril, as meninas. Maria recebeu mais transmissões mediúnicas e nessas transmissões, nessas mensagens psicografadas, ela recebeu toda a complementação dos dados técnicos para a construção do Vril. Em dezembro de 43, né, a Maria acompanhou, junto com Sigrun, em uma reunião realizada na estância balneária de Kalberg, e o objetivo principal era lidar com o projeto Aldebaran. Isso é bem detalhado em alguns livros que falam sobre o assunto. Eles receberam informações precisas sobre os planetas habitáveis em torno de Aldebaran. E eles estavam dispostos a planejar uma viagem para lá. Esse projeto foi discutido novamente no dia 22 de janeiro de 1944, quase já no final da guerra, em uma reunião entre Hitler, Himmler, Schumann, Dr. Schumann, o mesmo que fez o estudo sobre a frequência Schumann. Ele era professor da Universidade Técnica de Munique. Ele foi decidido que iriam construir o Vril 7, eles já estavam na fase do Vril 7, é Vril 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que seria enviado através de um canal de dimensão independente na velocidade da luz para Aldebaran. E de acordo com Annie Hathofer, um escritor que também fez um livro sobre o assunto, o primeiro voo de teste do canal de dimensão ocorreu no final de 1944. Isso é o que está escrito. Bom, ok, para completar um pouco as informações, são alguns tópicos, né? O Dr. Wilfried Schumann, famoso da frequência Schumann, né, que estudou informações, ele participava das reuniões constantemente, e ele viu que era viável a construção dessas naves. Foram construídas em diferentes lugares, né? E eles tinham financiamento de membros da sociedade. Isso desde 1922 eles já tinham financiamento de várias pessoas ricas interessadas, né, no financiamento particulares. E ele, como eu disse antes, ele era professor técnico da Universidade de Munique. Ele foi um dos que vieram para os Estados Unidos na Operação Paperclip. Então, com fundo privados, eles faziam todo esse desenvolvimento e o estudo, né? Eles chamavam o Vril, na época, não existia o termo disco voador, a máquina voadora do outro mundo. Eles tiveram algumas falhas nos protótipos e parece que o primeiro voo que eles conseguiram sucesso foi em 1934. Hitler desenvolveu 2 departamentos para estudar isso. Eles foram administrados pela SS, era o U-13 e o SS-E4. O último estava diretamente sob a gerência de Heinrich Himmler, um carrasco. Esse era mal pra caramba. Isso envolvia a sociedade Black Sun, uma sociedade secreta da elite SS, os chamados monges negros. Eu vou colocar algumas fotos dos castelos onde eles faziam as suas reuniões. Todo esse trabalho focado no trabalho de Victor Schauberg, que eu também vou mostrar para vocês os livros que você pode conseguir hoje pela internet. Tem todo esse trabalho lá, não é mistério nenhum. O que se sabe é que depois os aparelhos que foram capturados depois que os aliados entraram em Berlim foram repatriados para os Estados Unidos. O que foi encontrado, toda a documentação também foi colocado na mão do Serviço Secreto Americano. Nós vamos agora falar sobre... Bem, tudo que nós podemos ler sobre ela é que ela nunca foi uma nazista. Ela era alemã, mas nazista não. Ela desaparece em 1945.
No dia 11 de março de 1945, um documento interno da Sociedade Vril foi enviado a todos os seus membros. Ele tinha uma carta escrita por Maria Orsic. A carta termina com a frase "Niemand bleibt hier". Ninguém fica aqui. Foi a última vez que se falou delas e do Vril. Será? Bom, nós temos mais coisas sobre elas, temos mais publicações surgindo sobre Maria Orsic e essas meninas. É especulado que elas foram para Aldebaran. Vamos ver.